Todo mundo sabe que o Mangekyo Sharingan é um doujutsu muito poderoso que proporciona ao seu usuário várias técnicas interessantes e destrutivas. Porém, o que é pouco comentado é o fato de que para obter o Mangekyo Sharingan, o ninja tem que pagar um preço muito alto, como por exemplo, ver a morte de um ente querido. E também, após obter esse doujutsu, os efeitos colaterais do uso excessivo do Mangekyo Sharingan também são bem drásticos, até porque, após o uso desse doujutsu, com o tempo o ninja vai perdendo o brilho de seus olhos, ou seja, vai afetando gravemente a sua visão, até que de forma gradual ele fique totalmente cego, onde a única forma de evitar esse efeito colateral é obtendo o Mangekyo Sharingan eterno. Assim, pegando o Mangekyo Sharingan de um parente próximo, especificamente um irmão, colocando em seus globos oculares e assim despertando o Mangekyo Sharingan eterno, onde o diferencial desse doujutsu é que o seu uso é livre e não oferece ao usuário nenhum tipo de efeito colateral. E devido ao fato de que ao longo do anime apareceram vários donos de Sharingan, Mangekyo Sharingan e também vários ninjas perderam esse doujutsu, seja com o doujutsu sendo roubado, sendo doado ou até mesmo perdendo o doujutsu pelo uso excessivo do Mangekyo, no vídeo de hoje eu separei aqui pra vocês como cada ninja perdeu o seu Sharingan, beleza? Seja Sharingan comum ou Mangekyo Sharingan. Então, sem mais enrolação, eu sou o Gustavo Camus e bora pra esse vídeo. Bom, e o primeiro grande exemplo de ninja que perdeu o seu Sharingan, especificamente o seu Mangekyo Sharingan, aconteceu há muito tempo atrás, lá na Era dos Reinos Combatentes. E eu tô falando do irmão do Madara, o Izuna Uchiha. Izuna Uchiha foi não só um dos primeiros ninjas que despertou o Mangekyo Sharingan, mas também foi um dos primeiros que perdeu esse doujutsu, até porque, vivendo numa era de intensas guerras contra os membros do clã Senju, lá na Era dos Reinos Combatentes, Izuna, durante um combate contra Tobirama, acabou ficando gravemente ferido e teve que evacuar do campo de batalhas às pressas com seu irmão Madara. Chegando em seu QG, Madara, mesmo tentando cuidar de todas as formas de seu irmão, Izuna ficou gravemente ferido e sua morte passou a ser inevitável. Dessa forma, Madara acabou pegando o Mangekyo Sharingan do Izuna para obter o seu Mangekyo Sharingan eterno. Porém, existem duas versões de histórias de como o Madara pegou esse Mangekyo Sharingan do Izuna. Uma colocando o Madara como um cara bem malvado e outra colocando ele como um cara um pouco mais bonzinho. Então, começando com a versão que o Madara é bem malvado, essa versão foi contada pelo Itachi quando ele estava enfrentando Sasuke Uchiha e contando como que era o procedimento para obter o Mangekyo eterno, onde na história Itachi afirma que Madara, ao perceber que seu irmão não seria mais útil em combate contra os Uchiha, ele acabou pegando à força o Mangekyo Sharingan do Izuna, colocando em seus globos oculares e assim despertando o Mangekyo Sharingan eterno. Porém, algum tempo depois, é mostrado alguns flashbacks e essa história muda um pouco de versão, até porque na história é dito que Izuna, ao perceber que iria morrer, em um gesto final, ele acabou cedendo voluntariamente os seus olhos para o seu irmão Madara, permitindo-lhe assim com que Madara pegasse o seu Mangekyo Sharingan e posteriormente despertasse o Mangekyo Sharingan eterno, assim permitindo com que seu irmão voltasse para o campo de batalhas ainda mais forte e tentasse uma vingança contra o Senju. E já que falamos do Izuna, não podemos esquecer que seu irmão também despertou vários doujutsus e também chegou a perder ou ceder esses doujutsus. E agora chegou a vez então de falarmos do Madara Uchiha. Bom, Madara Uchiha sempre foi muito poderoso e um grande usuário do Mangekyo Sharingan. Dessa forma, depois que ele obtém o Mangekyo Sharingan eterno, ele volta a lutar contra Hashirama Senju, porém, ele perde essa luta. Ao perder a luta, ele acaba ali trabalhando para a Vila da Folha há algum tempo, depois que a paz foi sanada e um pedido de trégua foi aceito entre os Uchiha e os Senju. Dessa forma, ele trabalhou um pouco como representante da Vila da Folha. Porém, Madara, como um grande vilão e tendo ali a sua maldição do ódio
totalmente despertada, se rebela contra Hashirama Senju um tempo depois e volta a enfrentá-lo, só que dessa vez utilizando Kurama como arma. Porém, Hashirama é Hashirama e de novo Hashirama derrota Madara Uchiha, onde Madara, como ali um último golpe, acaba usando o seu Izanagi para conseguir sair vivo daquele combate e dessa forma ainda levar um pouco do DNA do Hashirama para ali o seu esconderijo, para poder posteriormente fazer alguns tipos de experiências com o DNA do Senju. E é nesse momento que Madara acaba perdendo um dos seus Sharingans, até porque para usar o Izanagi ele tem que doar ali um dos seus Sharingans para que o jutsu seja efetuado com sucesso, e foi assim que ele perdeu um dos seus doujutsus. O tempo foi passando, Madara foi fazendo experiências com células de Hashirama e pouco tempo depois ele acaba despertando simplesmente um Rinnegan. Porém, Madara despertou o Rinnegan já com uma idade bem avançada e ele já não conseguia utilizar essa técnica com eficácia, pois ele na época precisava ficar preso ao Gedomazo para se manter vivo. Então, Madara usou um plano bem interessante e pegou o seu Rinnegan e transplantou em Nagato Uzumaki, assim colocando todo o seu plano do Olho da Lua em prática, plano esse que seria instituído tempos depois, especificamente durante Naruto Shippuden. E foi assim que o Madara perdeu não só o seu Sharingan no começo, mas dessa vez cedeu o seu Rinnegan para outro ninja e acabou vivendo utilizando apenas um Sharingan. Sharingan esse supostamente pego ali de algum outro Uchiha que morreu no campo de batalhas e serviu para que Madara não ficasse cego. E já que falamos desse Rinnegan, vale citar que depois que esse Rinnegan passou pelo Nagato e o Nagato morreu, Obito Uchiha acabou pegando esse olho do Madara, utilizando durante boa parte ali da quarta grande guerra ninja, onde no fim esse Rinnegan foi usado não só para trazer o Madara de volta à vida através do Jutsu Hine Tensei, mas também volta para as mãos do Uchiha, que utiliza esse doujutsu simplesmente para subjugar todas as biju e depois entrar no modo Rikudou, assim despertando todos os doujutsus mais poderosos e se tornando uma entidade extremamente poderosa no campo de batalhas. 交代だ。悪いなオビト。俺はこのためにいたようなものなんだよ。輪廻転生の術。Bom, e depois da era de Madara e Izuna Uchiha, houveram mais alguns Uchiha que despertaram o Sharingan e que perderam não só o Sharingan, como o Mangekyo. E agora é a vez de falarmos como Obito Uchiha perdeu o seu Sharingan. Obito Uchiha sempre foi um ninja muito dedicado e esforçado, porém vale citar, pareceu ser um ninja muito azarado, até porque pouco tempo após despertar o seu Sharingan durante a terceira grande guerra ninja, Obito perdeu o seu olho esquerdo após ser esmagado por uma rocha, o que fez com que ele ficasse à beira da morte e percebendo que não seria salvo, ele presenteou o Kakashi com um dos seus olhos ali de Sharingan, até porque o Kakashi nessa missão havia ferido gravemente o seu olho. Então Obito, como não havia dado nenhum presente pro Kakashi, que recentemente havia se formado como Jonin, ele acabou dando-lhe ali o seu Sharingan, onde Kakashi posteriormente ganhasse toda a fama de ninja que copia, graças a esse Sharingan que foi presenteado pelo seu amigo Obito Uchiha. 忘れてたぜ。俺だけお前にジョニー祝いのプレゼントをこの俺のシャリンガンをやるからよ。医療忍術で俺のシャリンガンを眼軸ごと俺はもう死ぬけどお前の目になって Dessa forma, Obito foi recrutado pelo Madara e acabou por muito tempo utilizando apenas um dos seus olhos com o Kamui, onde com apenas esse olho ele já se mostrava muito poderoso, até porque ele tinha grandes poderes de teletransporte e intangibilidade. Então vale citar também que o Obito utilizou o seu Izanagi algumas vezes no campo de batalhas, assim perdendo um Sharingan, porém em nenhum momento ele utilizou o Izanagi em seu Sharingan que tinha o Mangekyo do Kamui, até porque
porque após o massacre do clã Uchiha, que ele ajudou a fazer acontecer, Obito pegou vários Sharingans e manteve ali em seu esconderijo. Assim, ele colocava um Sharingan qualquer em seu globo ocular que não era do Kamui e assim passava a ser capaz de utilizar Izanagi em alguns momentos do anime. Tanto que ele usou não só para se safar das chamas do Amaterasu que o Itachi mandou pra cima dele, colocando esse doujutsu nos olhos do Sasuke, mas também para escapar da sua inevitável morte que iria acontecer quando Konan explodiu milhares de papéis bombas, onde Obito só sobreviveu porque teve que sacrificar um Sharingan utilizando o Izanagi, e foi assim que ele perdeu alguns Sharingans, menos o seu Kamui. ほぼ全てが起爆だ。ここまでのチャクラが必要になるとまだ死んだかな。 Muito tempo depois, já durante a quarta grande guerra ninja, Obito volta a usar ali o seu Mangekyo Sharingan com muita frequência. E algo interessante é que o motivo do Obito não ficar cego após usar excessivamente o seu Mangekyo Sharingan é o fato dele ter células de Hashirama. Porém, mesmo assim, ele acaba perdendo o Mangekyo, especificamente no fim da quarta grande guerra ninja, quando ele vira casaca, passa a lutar ao lado do time 7 contra a Kaguya e após usar o seu Mangekyo Sharingan para abrir um portal e salvar o Sasuke, que estava perdido entre as dimensões da Kaguya, quando a sua morte é constituída após ele ser ferido com os ossos da Kaguya, que simplesmente pulverizava qualquer ser vivo que entrasse em contato, ele passa ali a sua alma para Kakashi, perde o seu Mangekyo Sharingan porque doa todo esse seu poder para Kakashi, que posteriormente acaba conseguindo invocar um Susanoo. E foi assim que o Obito perdeu o seu Mangekyo Sharingan. そんなことよりあの世に行く前にお前がこっちに来ないようせっかく常任祝いのプレゼントでこの目をやったのに俺はさっきナルトに火影になれっつったんだけどよただそりゃ7代目だ6代目火影はシャリンガンのかかしって名を E já que falamos do Obito, o próximo ninja que contaremos aqui como perdeu o Sharingan e Mangekyo Sharingan, temos aqui o Kakashi Hatake. Bom, Kakashi se constituiu como um grande shinobi muito graças ao seu Sharingan, onde esse doujutsu acabou ficando muito mais forte quando o ninja aprendeu a utilizar o seu Mangekyo Sharingan com o poder do Kamui. Então, usando essa técnica uma vez ou outra, até porque além de gastar muito chakra, esse doujutsu acaba limitando a visão do usuário após o seu uso excessivo, dessa forma Kakashi conseguiu manter ali o seu Mangekyo intacto por muito tempo, tanto que foi graças a ele que ele conseguiu ali salvar o Choji da sua luta contra Pen, se sacrificando, onde naquela sua morte acaba o seu chakra, porém deu pra perceber que o seu Mangekyo não se apagou. Dessa forma, Kakashi segue usando ali o seu Sharingan com o Mangekyo Sharingan de forma bem precavida até chegar à quarta grande guerra ninja, onde embora ele tenha lutado muito bem, vale citar que ele perdeu o seu Mangekyo Sharingan de uma forma um tanto quanto cômica quando Madara no modo Rikudou, a fim de utilizar o Kamui para buscar ali o corpo do Obito, pega os olhos do Kakashi como se fosse uma lâmpada sendo trocada e assim coloca o Kamui que estava com o Kakashi em seu globo ocular, fazendo assim com que simplesmente Madara no modo Rikudou passasse a ser capaz de utilizar o Kamui. Algum tempo depois, o Kakashi, graças ao Obito, assim como citamos, conseguiu pegar ali um pouco do chakra do seu grande amigo e despertar um Mangekyo Sharingan em seus dois olhos, onde ele consegue utilizar um Susanoo bem interessante e ajudar bastante o time 7 durante a sua luta contra Kaguya, onde esse chakra que ele pega do Obito era temporário. Então, no fim do combate, os olhos de Mangekyo do Kakashi se apagam e ele fica com olhos normais, assim, nunca mais tendo nem Sharingan, nem Mangekyo Sharingan. 今さら何を言って去っていったらいいのかもわからない。ありがとなカカシじゃあなもう行くよ。ありがとうな、オビト。カカシ先生カカシ先生目が Indo adiante, temos aqui mais um Uchiha que teve Sharingan, Mangekyo Sharingan e perdeu ambos dos olhos, deixando um para cada ninja. E eu tô falando do Shisui Uchiha.
Shisui foi não só um dos ninjas mais jovens a despertar o Sharingan, como também um dos mais jovens a despertar o Mangekyo Sharingan, sendo um prodígio muito respeitado e um dos melhores usuários desse doujutsu de todo o mundo ninja. Porém, ali próximo ao massacre do clã Uchiha, Shisui tenta convencer que pode ajudar os líderes da Vila da Folha a parar esse ataque. Porém, Danzo não confia em nenhum Uchiha, nem mesmo do Shisui que mostrava estar do lado dele. E assim, ele arma uma emboscada, fazendo com que um dos membros do clã Aburami envenenasse o Shisui para deixar ele um pouco fraquejado, e assim, ele utiliza inclusive o próprio Izanagi para burlar as técnicas do Shisui e simplesmente roubar um dos olhos desse ninja, fazendo assim que nesse momento Shisui perdesse o seu primeiro Sharingan. Depois de conseguir fugir do Danzo e fugir dessa batalha, Shisui se encontra com Itachi, e a fim de não presenciar o caos que seria essa guerra dos Uchiha contra Konoha, ele simplesmente arranca o seu olho de Mangekyo restante, dá para o Itachi Uchiha e pula de um penhasco, assim perdendo não só os seus 2 olhos, mas também a sua vida. こと天津神を使いクーデターを止めようとした矢先、団蔵に右目を奪われた。おそらく左目も狙われる。その前にこの目はお前に託す。止水。頼めるのは親友のお前だけだ。この里、内葉の名を守ってくれ。俺は Falando agora do grande amigo do Shisui Uchiha, o Itachi Uchiha. Bom, Itachi foi outro ninja que manteve ali o seu Sharingan e Mangekyo Sharingan em sua posse por muito tempo, até porque ele desperta esse doujutsu quando vê o seu amigo Shisui se jogar do penhasco e mantém esse doujutsu ali em uso por bastante tempo durante a Akatsuki, utilizando não só em missões de alto nível, como por exemplo enfrentar o Mizukage Yagura, mas também quando passou pela Vila da Folha e teve que usar as chamas do Amaterasu para sair da prisão da boca do sapo do Jiraiya. Dessa forma, utilizando por bastante tempo o seu Mangekyo Sharingan, quando estava prestes a morrer, especificamente ali na sua luta contra Sasuke, desde o começo da luta, Itachi já estava com a sua visão um pouco embaçada, um pouco deteriorada. Porém, foi no decorrer do combate que os seus últimos minutos com o Mangekyo Sharingan se constituíram. Até porque, após Sasuke mandar pra cima do Itachi simplesmente um poderoso Kirin, Itachi teve que usar o seu último recurso, que foi materializar um Susanoo para sobreviver e para concluir o seu plano, que até então era arrancar o Orochimaru de dentro do seu irmão. E ele conseguiu fazer tudo isso, porém, ao fim desse combate, o brilho nos olhos do Itachi já estavam completamente apagados, onde Itachi finaliza aquele combate quase que cego, seus olhos já estavam cinzas, e assim ele acabou praticamente perdendo o poder do seu Mangekyo Sharingan por uso excessivo, onde posteriormente esse mesmo Mangekyo Sharingan do Itachi acabou sendo transplantado para o seu irmão Sasuke, e assim Sasuke conseguiu obter o Mangekyo Sharingan eterno graças ao seu irmão, porque se não fosse isso, Sasuke seria outro ninja que também ficaria cego e quase ficou, e será o ninja que falaremos posteriormente. E vale citar que o Itachi, algum tempo depois, após voltar como Edo Tensei durante a Quarta Grande Guerra Ninja, ele utiliza o Mangekyo Sharingan do Shisui, que estava em um dos seus corvos, para colocar o Genjutsu do Kotoamatsu Kami nele mesmo e dessa forma sobrepujar o controle do Edo Tensei. Assim, utilizando o Mangekyo Sharingan do Shisui para conseguir escapar do controle do Kabuto. E posteriormente, a fim de proteger o mundo ninja do uso
uso daquele Mangekyo Sharingan que era muito poderoso e evitar com que aquele Mangekyo Sharingan caísse em mãos erradas, Itachi simplesmente aplica um Amaterasu no corvo que estava o Mangekyo do Shisui e assim destrói não só o corvo, como também o Mangekyo de seu amigo. E não podemos deixar de citar que o Itachi, já como Edo Tensei, acabou perdendo a visão de um dos seus olhos quando sacrificou esse olho para instalar ali o Izanami na cabeça do Kabuto. Dessa forma, sacrificando o seu olho esquerdo, mas salvando a aliança Shinobi, desativando o Edo Tensei. このループから逃れることはできない。運命を決める術、これがイザナミだ。このまま少しループにかけて本来の視覚による現実にかけやすくする。いつ仕掛けた？兜が最初に俺をその刀で突き刺した時だ。しかしどうやって？視覚じゃない道術とはどういうことだ？イザナミは自分と相手、行動の中の任意の一瞬。 Bom, mas antes de falarmos do Sasuke, eu queria falar do Danzo Shimura. Até porque Danzo foi outro ninja aí que teve Sharingan e que perdeu não só um, mas mais de 10 Sharingans ao longo de sua vida. Então, falando um pouco do Danzo, bom, após o massacre do clã Uchiha, Danzo conseguiu roubar vários Sharingans. Sharingans esses que, junto a experiências do Orochimaru, ele conseguiu colocar em seu braço esse que ele mostrou que estava repleto de Sharingan durante a sua luta contra o Sasuke. E esses Sharingans complementavam a gama de poder, até porque Danzo estava não só com um braço repleto de Sharingan, mas também o seu olho possuía ali simplesmente o Mangekyo Sharingan do Shisui. Então Danzo foi pra cima do Sasuke naquela luta épica e protagonizou um dos combates mais interessantes e complexos que já vimos no anime, onde gradualmente Danzo acabou perdendo Sharingan por Sharingan, até porque o plano dele era simplesmente usar um Izanagi, utilizando os olhos que estavam em seu braço a cada vez que ele morria. E pelo fato do Sasuke ter matado ele simplesmente 10 vezes, ele utilizou 10 Izanags, assim perdendo 10 Sharingans. Onde no fim, quando percebeu que a sua luta não ia mais se prolongar, ele tentou usar o Koto Amatsukami. Não conseguiu e Obito, que estava louco para pegar o Mangekyo do Shisui, que estava em posse de Danzo, não conseguiu também, até porque no fim do combate, Danzo se auto-sacrifica utilizando uma técnica de selamento para explodir não só o seu corpo, mas também o Mangekyo Sharingan do Shisui. Assim, Danzo perdeu todos os Sharingans que esteve em sua posse, juntamente com a sua vida. 先を歩きやがる。これは裏将封印術。次はわしの番のようだ。こやつらだけは火影にはなれなかった。お前には追いつけなかったよ。 Agora sim, o próximo ninja que falaremos sobre como perdeu o Sharingan ou como ficou cego, temos aqui o Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha sempre foi um ninja muito poderoso que ao longo do anime conseguiu aprimorar cada vez mais o seu Sharingan até conseguir despertar um Mangekyo Sharingan. Porém, por estar num arco de completa vingança, pouco tempo após a luta do Itachi, ao descobrir toda a verdade, Sasuke acaba despertando o Mangekyo Sharingan e usa ele de forma exacerbada, tanto que ele utilizou o seu Mangekyo logo após despertar na sua luta contra o Killer Bee, materializando as chamas do Amaterasu para neutralizar a Biju. Algum tempo depois ele vai para a reunião dos 5 Kages e aí ele usa e abusa do Mangekyo Sharingan, materializando não só um Susanoo ali no campo de batalhas, mas também utilizando algumas vezes o Amaterasu e o Kagutsuchi, usando o seu Mangekyo Sharingan de forma bem excessiva. Mas as coisas não param por aí, porque depois de usar bastante o Mangekyo Sharingan na luta contra os Kages, Sasuke vai pro seu combate contra Danzo, e ali ele utiliza o Mangekyo Sharingan mais ainda, utilizando não só o Susanoo e várias técnicas desse Megazord, que também acaba danificando o Mangekyo Sharingan por ser uma técnica proveniente do Doujutsu, mas utilizou diversas vezes o seu Amaterasu. Assim, após derrotar Danzo Shimura e começar um confronto maluco contra Kakashi e Naruto, Sasuke já estava com o brilho dos seus olhos quase que completamente apagados, tanto que ele mal conseguiu materializar um Susanoo e esse Susanoo mal ficou no campo de batalhas, até porque
todo o corpo do Sasuke estava extremamente debilitado, e não só o seu corpo, mas também o seu Mangekyo Sharingan, que já não estava mais oferecendo para ele uma boa visão e estava bem debilitado, onde esse poder só foi sanado porque Obito Uchiha, como eu já havia dito nesse vídeo, transplantou o Mangekyo do Itachi para os olhos do Sasuke, e assim Sasuke obteve o Mangekyo Sharingan Eterno, não tendo mais nenhum tipo de dano colateral e tendo o poder de utilizar o seu Mangekyo de forma tranquila. どうしたというのだ。俺は全力でナルトを潰す。やるぞ。いいな。やってくれ。兄さん、俺がこの葉を潰す。 Vale citar também que algum tempo depois, Sasuke obtém o Rinnegan graças ao Hagoromo. Porém, em Boruto, Sasuke perde esse doujutsu de uma maneira um tanto quanto patética quando Buroshiki, após a luta de Ishiki contra Naruto no modo Baryon, simplesmente finca uma kunai nos olhos do Sasuke, fazendo assim com que, de forma, como eu disse, um tanto quanto patética, Sasuke Uchiha perdesse o seu poderoso Rinnegan. Assim, Sasuke, embora não tenha em nenhum momento perdido o seu Sharingan e tenha ficado quase cego graças ao uso excessivo do Mangekyo Sharingan, não perde o seu Mangekyo porque depois obtém o Mangekyo Eterno. Em compensação, de um jeito um tanto quanto engraçado, ele acaba perdendo o seu Rinnegan. ないのか。本当にあの一式を倒すとはな。その声。もしきお前なのか。やはりいいものだな。自由に動けるというのはお前も自由になったのだ、カワキ。 E como menção honrosa, temos aqui mais alguns Uchiha que perderam o seu Sharingan porque acabaram morrendo, como por exemplo o próprio Fugaku Uchiha, que embora nunca tenhamos visto ele no campo de batalhas, sabíamos que ele tinha não só o Sharingan, mas também o Mangekyo Sharingan. Porém, ele acabou perdendo esse doujutsu junto com a sua vida quando Itachi mata ali não só todo o clã, como também os seus pais, onde inclusive é até curioso o fato de que Itachi não pega o Mangekyo Sharingan do seu pai para obter o Mangekyo Sharingan Eterno, sendo assim, o seu olho se foi junto com a sua vida, isso dizendo sobre o Fugaku. Tem mais também alguns outros ninjas que mostraram ali ter o Sharingan e perderam porque morreram em combate, como por exemplo o Shin Uchiha, que tinha não só um Mangekyo Sharingan, mas também alguns outros Sharingans presos à sua cabeça, e embora ele não tenha perdido nenhum doujutsu, ele acabou morrendo, sendo assim, os seus olhos também morreram. Mas eu gostaria de saber, pra você, quem teve a perda de Mangekyo Sharingan mais dramática? Nesse vídeo aqui teve ninja que deu o Mangekyo Sharingan, que teve o Mangekyo Sharingan roubado, que teve a luz do seu Mangekyo apagada, e também ninjas que simplesmente destruíram o próprio Mangekyo. Então comenta aí a sua opinião sobre isso, tá? Ficou faltando algum outro shinobi que teve Sharingan e que perdeu e não se tem nessa lista? Tem a Sarada, mas a Sarada não perdeu ainda, inclusive ela tá utilizando e muito bem. Inclusive eu tenho uma teoria bem legal sobre a Sarada, porque eu acho que se ela não despertar o Mangekyo Sharingan Eterno, ela pode regenerar o seu Mangekyo Sharingan se um dia ela despertar o Byakugou. Então seria muito interessante ela recarregando o seu Mangekyo, utilizando a regeneração do Byakugou. Isso é uma coisa que eu quero ver e é só uma teoria maluca da minha cabeça. Mas enfim, comenta aí também qual que é o seu usuário de Sharingan favorito. Comenta o que você achou do conteúdo, deixa o seu like e se inscreva ativando o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do vídeo, até a próxima e fui!